Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos. Na aula de hoje a gente vai discutir um pouco a formação do regime absolutista na Europa da Era Moderna. Na verdade, a ideia é que a gente discuta hoje a formação tanto do absolutismo quanto do mercantilismo. Dois conceitos que estão associados à ideia de antigo regime. Toma muito cuidado, tem gente que se confunde, tem gente que acha, quando ouve falar em antigo regime, associa a palavra antigo à antiguidade, pode achar que a gente está falando da época, sei lá, dos gregos e romanos. E não! O antigo regime está associado diretamente à era moderna da história, à idade moderna, ou seja, o período compreendido oficialmente entre 1453 e 1789. Vamos lá então começar com as definições mais óbvias, mais fundamentais a respeito do que significa falar em absolutismo e mercantilismo. Lembra sempre o seguinte, falou em absolutismo, a gente está falando em um regime político, uma estrutura de organização política. Como hoje tem no Brasil, sei lá, democracia, como, sei lá, um regime controlado por um sheik árabe, pode ser chamado de teocrático, enfim. No contexto histórico específico a que estamos nos referindo, ou seja, na era moderna da história europeia, falar em absolutismo significa falar na estrutura política predominante da Europa moderna. Da mesma maneira que falar em mercantilismo significa falar na estrutura econômica predominante na era moderna. Então, tenha clareza sempre disso. Falou mercantilismo, lembrou de economia. Falou absolutismo, lembrou de política. Mas o mais importante, esses dois conceitos são explicados ao mesmo tempo, são explicados de maneira integrada, não por coincidência, não à toa. Eles são explicados juntos porque eles fazem parte da mesma estrutura do chamado antigo regime. Ou seja, estamos diante de algo que não se separa. O absolutismo e o mercantilismo andam de braços dados. Dito isso, podemos então passar para uma definição mais específica, começando pelo absolutismo, pela formação dos países. Galera, é importante ter clareza a respeito disso. Quando você abre o GeoAtlas e se depara com o mapa da Europa, dá a impressão que aqueles países sempre estiveram lá. França, Inglaterra, Itália, Espanha, enfim. Isso não é bem verdade. O surgimento e a formação desses países, tal como conhecemos hoje, com suas fronteiras bem definidas, com suas estruturas de organização política, a origem disso tudo é exatamente a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Os estados nacionais, tal como a gente conhece, essa organização política administrativa que denominamos Estado Nacional Moderno, isso é uma construção de uma época específica, que é essa que a gente está tratando. Quais são os países europeus que surgem, então, nesse contexto? Primeiro de todos, Portugal. O primeiro país a centralizar a administração em torno da figura do rei. Portugal é o pioneiro, ainda em 1139, então veja, Baixa Idade Média, século XII. É bem verdade que a estrutura moderna de Portugal foi muito aperfeiçoada no século XIV, com a Revolução de Avis, entre 1383 e 1385, mas a formação de Portugal se dá ainda no século XII. A França também surge, a Inglaterra também centraliza o poder e a Espanha também. Então, quer dizer, são as grandes potências desse contexto histórico a que nos referimos. Pois bem, como eu disse, o absolutismo é, antes de tudo, o processo de centralização política e da formação de um poder monárquico absoluto. Em outras palavras, a figura do rei assume um papel de preponderância política. Há um autor, há filósofos que dizem algo como: a vontade do rei ganha força de lei.
Se o rei tem uma determinada vontade, aquilo acaba se tornando a regra, seja ela escrita, seja ela tácita, implícita, não importa. Importa que a vontade do rei é soberana. Essa própria ideia de soberania é o que define a própria essência do poder absoluto. Pelas mãos de um rei absolutista passam todas as decisões, no âmbito econômico, no âmbito político, no âmbito cultural, em todos os sentidos. Por isso chamado de poder absoluto. O nome não é à toa. O nome é bastante revelador da própria essência dessa forma de estruturar a política na era moderna. Toma cuidado, porque nem todo rei é absolutista. A Inglaterra de hoje é uma Inglaterra que tem rei, que tem rainha, que tem príncipe, que tem princesa. Nem por isso a gente pode definir aquele modelo como modelo absolutista. Pelo contrário, sabe, quem manda de fato politicamente na Inglaterra de hoje, aliás, desde o século XVII, é o parlamento. Portanto, há uma figura do monarca, né, a rainha, depois há os príncipes, o casamento, vai nascer o filhinho, a gente fica todo curioso e vai assistir o noticiário e a cobertura do nascimento do filho da princesa, mas, de fato, não são eles que governam a Inglaterra. Portanto, falar em rei não significa necessariamente falar em absolutismo. Mas, quando estamos diante de um contexto histórico específico, muito bem delimitado, que é a Era Moderna, aí sim, estamos falando de um regime monárquico que assume características do absolutismo, né? dessa ideia que se aperfeiçoou na Europa nesse contexto e que se aplicava em maior ou menor escala, é bem verdade, nos países em formação. E é interessante que a gente se depare, inclusive, com os teóricos, ou seja, com os filósofos, os pensadores que estruturaram esse regime, esse pensamento absolutista. Os mais famosos são Nicolau Maquiavel, Jean Bodin, Thomas Hobbes e Jacques Bossuet. Vou começar pelo Maquiavel, que talvez seja o mais famoso, que você provavelmente já ouviu falar. Qual que é a frase mais famosa atribuída a Maquiavel? Os fins justificam os meios. Pois bem, Maquiavel, dessa maneira, justifica o exercício do poder absoluto por parte do rei. É como se ele estivesse dizendo: em nome da segurança do Estado, em nome do poder político, em nome da estrutura econômica, vale tudo. Os limites éticos são bastante flexíveis, segundo essa forma de pensamento. O Bodin e o Bossuet, eu fiz questão de colocá-los próximos aqui, né? São dois pensadores franceses que têm ali uma linha de pensamento muito parecida e que são muito definidoras também do que é o absolutismo na Europa. Estou falando, é claro, da ideia da teoria do direito divino dos reis. Tanto o Bodin quanto o Bossuet são dois pensadores que afirmam categoricamente que todo o poder emana de Deus. O poder que exerce o rei, e de maneira autoritária, é uma concessão divina. Ora, isso é um argumento definitivo. Não há quem se arrisque a contestar, nessa época, uma decisão de Deus. Se Deus decidiu que o rei é rei e que ele vai exercer o poder da maneira que ele bem entender, cabe a mim, súdito, e evidentemente temente a Deus, aceitar e me submeter para que eu não seja punido justamente por desrespeitar a vontade de Deus, que se manifesta por meio do rei. O Thomas Hobbes é um pensador importante também desse contexto. Ele contribui muito também para justificar o poder absoluto na medida em que ele afirma que o homem é o lobo do homem. Ou seja, segundo ele, é como se nós nascêssemos maus por natureza. E essa nossa natureza cruel nos levaria a um estado permanente de guerra e de conflito.
Daí a necessidade de um poder absoluto para garantir que todos nós vivêssemos em harmonia e não num estado permanente de guerra. Era isso que eu tinha para conversar com vocês na aula de hoje. Até o nosso próximo encontro. Até!